vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui a questão da relatoria do Mendonça, que é bastante controversa, inclusive, porque a gente sabe como que o Mendonça está lidando com a questão do Banco Master. Mas eu vou trazer isso para vocês. Vou trazer o Reinaldo logo depois para a gente poder ouvir um pouquinho da opinião dele. Bora lá, gente, bora, vamos pingar com o que vocês puderem para que a gente consiga ter live mês que vem. Vamos lá. Ô, louco! Você mandou quarentão mesmo? Já mandou, Luan? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que André Mendonça será o relator da investigação sobre a relação entre Flávio e Eduardo Bolsonaro e o dinheiro que Daniel Vorcaro destinou para a realização de Dark Horse, biografia de Jair Bolsonaro. Segundo Fachin, Mendonça deve assumir a relatoria, já que também é o responsável pelo caso Master. Mas não podemos esquecer que ele foi indicado ao cargo no STF pelo ex-presidente e atual presidiário, e é amigão da família. E recentemente agiu de maneira bem parcial para o lado dos políticos do PL. Pessoal, atenção, isso aqui ultrapassa o limite do absurdo. Aê, Luan! Muito obrigada! Um beijo para você! Muito obrigada, Luan! Você tá dando um apoio para mim aqui na live da noite. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu sou muito grata a quem me manda notícia, a quem entra lá no meu Instagram para conversar comigo. Eu gosto, viu, gente, do carinho de vocês nas redes sociais também, para a gente conversar. Muito obrigada, viu, de verdade. Cada conversa que a gente tem, a Leda também me manda notícia. Vocês mandando notícia, eu sempre vou dar um jeito de falar aqui, tá bom? E, gente, ó, agora vamos lá, ó. Agora faltando 40 e... Nossa, eu fiz a conta errada. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Faltam R$43 para nossa meta, gente. Vamos lá, agora dá para bater, hein? 43 mais 2 membros com a ajuda maravilhosa aqui do Luan. A gente tem que bater essa meta. Agora vai. No Pix ou no Superchat, gente. 4 pessoas com 10, 8 pessoas com 5. Vai. Ó, vamos lá. Bora. Quem mais pode ser? Só fica devendo uma cerveja, tá? Eu tudo bem, eu pago, Luan. Pode deixar que eu pago a cerveja, que eu sou dessas. E eu vou colocar aqui para vocês, então, para a gente ver essa questão do André Mendonça, porque ela é muito importante. Eu vou colocar o Reinaldo Azevedo depois para a gente conversar, tá? Porque é o que está pegando essa semana. Então, maravilha. Foram atrás do Jacques Wagner, mas e o Flávio? O ministro André Mendonça, o ministro bolsonarista que está agindo para ajudar Flávio Bolsonaro nesse pleito eleitoral de pré-campanha, mandou toda a comunidade das redes sociais retirar os posts em que associa o Flávio Bolsonaro ao Banco Master. Ministro André Mendonça, crie vergonha na cara. Como você pode se prestar a um papel desse, tendo áudios, tendo provas do próprio presidenciável pré-candidato Flávio Bolsonaro pedindo 130 milhões de reais, cobrando honorários ao bandido Daniel Vorcaro? Isso não é questão de associar. Ele está dentro do escândalo, ele está dentro do roubo. Ele fez parte do roubo do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E, inclusive, essa grana dos aposentados, do povo brasileiro, está bancando Eduardo Bolsonaro, que essa semana, ministro, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por coação e por tentativa de golpe de Estado. Então, que justiça é essa? Eu estou muito preocupado com o andar da carruagem de como esse cidadão vai levar as eleições de 2026. O ministro não tem que ter lado, ele tem que agir através das leis e através da verdade. Isso que nós esperamos do ministro André Mendonça. Absurdo. Senhor André Mendonça, no caso de Flávio Bolsonaro, nada, nenhuma busca e apreensão? Mais de 61 milhões, coação, relação de fachada, lavagem de dinheiro, encaminhamento de grana para os Estados Unidos, advogado de Eduardo Bolsonaro, e nada, nenhuma busca e apreensão. O senhor está utilizando da sua relação com a família Bolsonaro como ministro do Supremo Tribunal Federal para blindá-los de investigação e responsabilização? O deputado federal do PT, Lindbergh Farias, responsável pela notícia crime para essa investigação, explica por que essa investigação precisa começar imediatamente e que a Lá veio o nosso Márcio Canuto! Lindbergh Farias, maravilhoso! Olha, gente, eu adoro o Lindbergh, cara.
como ele é incrível. Ele sempre entra com as ações, ele vai para cima, ele estando na liderança ou não estando na liderança, ele é maravilhoso. Pois é, Luan, nem o Vozinha vai segurar a candidatura do Flávio, mas eles vão morrer abraçados. Eles vão morrer abraçados. Eles vão. A gente sabe disso. Porque a misoginia não vai permitir, né? Talvez a Bia Beijos como vice, né? Ou a Sofrida Kahlo. Eu acho que ele não colocaria a Michelle. Eu acho que ele não colocaria. Mas ele ia fazer andar o Brasil inteiro com ele, cara. Ela ia implorar, ele vai implorar na pia o Flávio Bolsonaro. Alexandre de Moraes ou Flávio Dino deveria ser o relator. Hoje volta com força o tema do filme Dark Horse, porque o presidente do Supremo, Edson Fachin, pediu um parecer para a assessoria técnica dele em cima de uma notícia crime que eu apresentei. Quero explicar para vocês. O André Mendonça é relator de todo o caso do Banco Master. Tem muita coisa lá dentro. Só que nesse caso, Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para o Vorcaro e o dinheiro foi para onde? Foi para o fundo Ravengate, lá no Texas, que é controlado por quem? Por Eduardo Bolsonaro. Gente, enquanto o dinheiro tá lá no fundo do Texas, aqui no fundo da Linjane não tem... Não... Gente, cadê o fundinho da live? Ó, vocês estão deixando meu fundo descoberto, tá 16 graus em São Paulo, meu fundo vai pegar uma pneumonia. Se vocês não cobrirem meu fundo da live, hein? E amanhã a gente tem prensadão da Folha, hein? Vocês não me abandonem amanhã, senão eu vou ficar hashtag chateada com vocês, hein? Bora lá. Eduardo Bolsonaro foi condenado por coação no custo do processo, por fazer uma campanha internacional pedindo tarifas, sanções, para pressionar o Supremo a não julgar Bolsonaro. Lembra da condenação do Bolsonaro dos generais golpistas? Então, qual a tese que eu defendo? Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro têm que ter como relator Alexandre de Moraes nesse mesmo crime, porque eles foram atrás do dinheiro. Eles financiaram e ajudaram e estavam juntos naquela campanha do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil, contra as instituições. Agora, tem mais coisa. Na verdade, tinha uma outra representação que eu entrei depois dessa, em relação ao ministro Flávio Dino. Porque, veja, é muito dinheiro nesse filme, gente. Do Vorcaro, todo mundo fala 61 milhões, mas, na verdade, foram 78 milhões. Só que depois apareceu a Prefeitura de São Paulo, um contrato com a mesma produtora, Carina, em que pagou 143 milhões. Soma 78 mais 143. Depois o governo do Distrito Federal, também 5 milhões a mais para a produtora do filme, para aquele Instituto Conhecer Brasil. Depois a gente descobre que apareceram mais 4 milhões e 800 de emendas parlamentares. Aí tem uma outra representação, porque quem é o relator sobre a questão de emendas parlamentares? Porque é inaceitável que agora, passado 40 dias dos episódios, não tenha tido uma operação da Polícia Federal. A Polícia Civil de São Paulo fez, o Ministério Público de São Paulo fez, só que fez só no caso do dinheiro da Prefeitura. Exatamente. Esse caso é muito maior, é dinheiro... O que a Prefeitura de São Paulo, o que a gente está fazendo aqui em São Paulo é investigar a questão dos Wi-Fi, que inclusive teve aqui, ó, um membro do PCC, tá? Então vou trazer para vocês aqui, que aqui vocês sabem que a gente está de olho no lance, ó. Contratado por produtora de Dark Horse, é apontado como membro do PCC. Promotores do Ministério Público de São Paulo dizem que sócio da Favela Conectada seria vinculado à facção. A empresa foi contratada, subcontratada em projeto com a Prefeitura de São Paulo. Tá aqui, ó. Ele, aqui foi por violência doméstica, tá? Esse querido aqui, preso. Investigada por desviar dinheiro da Prefeitura de São Paulo, onde o Instituto Conhecer Brasil subcontratou uma empresa que tem como sócio membro do primeiro comando da capital para atender a demanda da gestão municipal. Alex Leandro Bispo, que representa a Favela Conectada, teria entrado para o crime organizado quando cumpriu pena em presídios dominados pela facção, como a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior paulista.
O ICB, representado por Karina Ferreira da Gama, foi contratado por 108 milhões para instalar 5 mil pontos de Wi-Fi na periferia da capital. Nesse valor, 12 milhões teriam sido destinados à empresa de Alexandro para realizar o serviço. A polícia de São Paulo investiga se o dinheiro foi desviado, ou seja, a polícia de São Paulo que está investigando, tá? É a polícia de São Paulo. Ainda não tem nada na Polícia Federal. Gente, vamos lá, pelo amor de Deus, R$43, gente, vamos! Para nós podermos bater a meta dessa live. Vamos lá, essa semana, me ajuda, gente, eu tô perdendo para a Copa do Mundo. Socorro! Eu não aguento mais. Não bater meta por causa do jogo. Gente, ó, para de apostar na Bet, aposta no fundinho do canal. Já falei, vai acabar a Copa do Mundo e não vai ter mais programa. Aí eu quero ver, gente. Eu vou ameaçar mesmo. Vamos lá, ó. Quem consegue me ajudar com cincão? Bora lá, através do Superchat, ou através do Super Stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, bora lá. Só eu aplicando no seu fundo. Ô, louco, rapaz. Que isso aí, gente? Vocês querem 43 no fundo? Rapaz, ó. Tá faltando 43, gente. 43. Quem consegue chegar com 5? É só para cobrir o fundinho. Vamos lá, todo mundo cobrindo o fundinho. A gente consegue até fazer um filme. Vamos lá. De tudo que é lugar. Era uma lavanderia para financiar a campanha do Flávio, para financiar toda essa narrativa de golpe, de ataques ao Brasil. Não podemos deixar esse assunto cair no esquecimento. É hora de cobrar a ação da Polícia Federal. Mas a decisão seguiu a manifestação da área técnica do STF e da Procuradoria-Geral da República, com a justificativa de que já havia 2 petições distribuídas por prevenção a André Mendonça, em 22 de maio, relacionadas a valores destinados ao filme Dark Horse. A comentarista Daniela Lima, do UOL, foi precisa ao questionar o posicionamento de André Mendonça até o momento. O caso Dark Horse envolve diretamente o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi quem colocou André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro se insurgiu no final de semana de maneira rude, como é infelizmente praxe na família Bolsonaro ao se dirigir à parte da imprensa, contra a jornalista Eliane Cantanhede, que fez uma indagação simples. Como assim, Lucas? Fechamos? Muito obrigada! Vou ter que te mandar um mimo, Lucas. Pode deixar que eu vou te mandar um mimo. Pode deixar que eu me comprometo a te mandar um mimo. Muito obrigada. Depois eu pego o teu endereço no Insta. Obrigada. Muito obrigada por ajudar a gente. Ai, finalmente! Meu Deus, que difícil. Essa Copa do Mundo tá acabando com a gente. Falei que ia bancar um dia seu. Muito obrigada! Melhor que isso, só se... Deixa eu pensar aqui. O Flávio Bolsonaro for colocar tornozeleira. Porque eu acho que ser preso vai ser difícil. Mas só se a gente colocar tornozeleira, aí o negócio vai ficar bacana. Aí o negócio vai ficar bom demais. Aí, aqui, ó, vai para o André Mendonça, senta e espera. Pois é, ele vai para o André Mendonça, gente. Eu expliquei para vocês por que vai para o André Mendonça, né? Isso mesmo, Nilson. Deixa eu falar uma coisa, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É o seguinte... Tá? Quando você tem um processo falando sobre um determinado assunto, então o Dark Horse, querendo ou não, ele teve dinheiro do Vorcado, do Banco Master. Então, quem está cuidando desse processo é o André Mendonça. Então, como tem dinheiro que o Daniel Vorcaro teria negociado com o Flávio Bolsonaro, envolvendo o filme, teria sido bancado por ele, pelo Daniel Vorcaro. Então, querendo ou não, esse processo ele acaba puxando qualquer outra ação que fale do filme. Entendeu? Então, acaba que essa temática, como envolve as mesmas partes que, no caso, é o Daniel Vorcaro, então, o processo do Dark Horse acaba sendo uma ação conexa, ou no caso aí, como se fala, prevenção.
Então, ele é o juiz que vai julgar todas as questões envolvendo o Banco Master, que seria o André Mendonça. Então, esse processo automaticamente vai para ele. Entenderam? Mais ou menos como é que funciona. Nilson Barreiros, muito bem lembrado, gente. Quem pode nos ajudar com 2 membros aqui, hein? 2 membresias. Lembrando que amanhã tem live, viu? Amanhã vocês não me abandonem à tarde, a partir da 1h tem live aqui no canal, que é o Prensadão da Folha TV. Eu vou falar de todas as notícias da semana, inclusive de toda essa patifaria aí. Mas é importante para a gente lembrar de que agora, pelo menos, o Leda, a Polícia Federal aí vai abrir os inquéritos para falar, porque não dá mais para esconder. Não tem como mais sentar em cima desse caso. Vamos ver. Que já paira sobre o processo do André Mendonça. Por quê? Né? Operações foram autorizadas contra Ciro Nogueira, mais recentemente contra Jacques Wagner, mas não houve qualquer tipo de operação relacionada ao financiamento de Dark Horse, sendo que você tem ali, em primeira pessoa, o filho do ex-presidente, candidato a presidente da República, senador da República, onde tramitavam no Senado, né? Causas relacionadas aos interesses de Daniel Vorcaro, ele de viva voz pedindo dinheiro mais de uma vez, chamando Daniel Vorcaro de irmão, dizendo que tinha vergonha de cobrá-lo parcelas em atraso. O Master deu 61 milhões de reais, mais do que o dobro do que foi gasto por Ainda Estou Aqui, ou mesmo O Agente Secreto, para que o filme sobre Jair Bolsonaro fosse feito. Se esse filme for lançado, só com o que recebeu do Master, já vai ser a produção nacional mais cara da história, em meio ao escândalo mais bizarro e brutal do sistema financeiro, tudo junto e misturado, já que dinheiro de um foi parar no outro. Flávio Bolsonaro se insurgiu contra a pergunta da Eliane Cantanhede, dizendo que, olha, obviamente não tem operação porque são 2 negociações de entidades privadas, a produtora do filme e o banco do Daniel Vorcaro. Eu só estou ali como filho, né, fazendo o pedido. A premissa do senador é falsa, é preciso que se diga. Os documentos, e aí não tem achismo, não tem nada, os documentos que estão nas mãos do ministro André Mendonça atestam, via Ministério Público Federal e Polícia Federal, que pelo menos, isso pode ter vindo de antes, mas pelo menos desde 2024, o Master só existe ou existiu por conta da generosidade, abro muitas aspas, de governadores e prefeitos, o maior mecenas com chapéu alheio, com dinheiro de aposentados e servidores públicos do Master, é Cláudio Castro, ex-governador do Rio, agora inelegível, afastado e investigado, né, que colocou 1 bilhão do Serviço Público do Rio nas mãos de Daniel Vorcaro. Pois, infelizmente, Mendonça foi escolhido, apesar de sua imagem estar cada vez mais comprometida por ter favorecido a extrema-direita. Fiquemos atentos às cenas do próximo capítulo dessa grande novela bizarra que envolve... E aí, aqui, bem lembrado pela Raimunda aqui, ela tá falando o seguinte: oi, minha querida, boa noite. Sinceramente, essa polícia que está aí do André Mendonça não dá para se esperar mais nada. Os ministros estão preocupados em aprovar o penduricalhos para eles mesmos. Verdade. Porque eles estão aqui, ó, ministros votam para liberar penduricalhos adquiridos antes da restrição. Pagamentos devem respeitar o limite de 35% do subsídio do magistrado, tá? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!